Este aqui é Guilherme, de apenas 19 anos. Ele desapareceu no último dia 20 de setembro. O Guilherme saiu de casa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e supostamente embarcou em um avião para o Rio de Janeiro. A única pessoa para quem ele avisou sobre esse desejo de ir ao Rio foi para a namorada. A família ainda tem poucas pistas e nenhuma certeza sobre o paradeiro do jovem. Soraya Lawande, existe alguma informação real sobre o Guilherme desde que ele saiu de casa e não voltou, Soraya? É tudo o que a família quer saber, viu, Letícia? O paradeiro de Guilherme. Nossa produção teve contato com a mãe dele. Daqui a pouco você também vai conversar com ela e vai conseguir ali mais detalhes, né, dessa história que ainda intriga os familiares e amigos. Ela teve acesso às mensagens trocadas entre Guilherme e a namorada. E por uma questão de segurança, a gente não vai revelar o nome da namorada de Guilherme. Então, nessa troca de mensagens, Guilherme falou sobre essa viagem, né? Falou que iria ao Rio de Janeiro, que teria feito até um empréstimo para viajar, que teria comprado também um chip novo para o celular, mas que toda essa história da viagem, a ideia dele ir para outra cidade, deveria ficar em sigilo, somente entre ele e a namorada, e que ela até deveria prometer não contar para a família, porque ele não queria que a família soubesse para onde ele teria ido. E nessa troca de mensagens, a namorada de Guilherme achou que tudo não se passava de uma brincadeira. Ela até fala, né, nas mensagens que a gente teve acesso, a mãe até compartilhou com a nossa produção, ela fala que terminaria o namoro para ele parar de falar besteira. Ela não estava acreditando que Guilherme viajaria para o Rio de Janeiro. Mas fato é, então, a gente teve até acesso aos comprovantes da passagem aérea. Guilherme, então, teria embarcado por volta das 6h30 da tarde do dia 20 de setembro deste ano, daqui do terminal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino então à capital carioca, Rio de Janeiro. E nessa passagem diz também que o horário de desembarque seria ali por volta das 7h20 da noite no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No entanto, então, segundo a própria família, depois desse suposto embarque, Guilherme aí teria desaparecido de vez. Eles não conseguiam mais contato com Guilherme, o telefone dele ficou e está desligado desde então, e todas as redes sociais do universitário também foram desativadas. Familiares e amigos buscam agora, desde então, né, o paradeiro de Guilherme Miranda, de 19 anos, que está desaparecido desde a manhã do dia 20 de setembro, depois que ele saiu de casa no bairro do Jardim Universo, em Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo. E outro aspecto dessa história, né, outro ponto nessa história que está intrigando bastante os familiares, os amigos, quem conhece Guilherme, que um boletim de ocorrência foi registrado no nome de Guilherme numa delegacia lá do Rio de Janeiro, e ela também vai ser alvo das investigações. A mãe dele contou para nossa produção que ela teve acesso a esse boletim de ocorrência, e no informe do boletim de ocorrência dizia que um comunicante precisaria comparecer de forma presencial, né, com agendamento em até 72 horas a partir do recebimento do e-mail. Aí sim o boletim de ocorrência poderia dar prosseguimento. A mãe contou que acredita que, claro, o Guilherme não compareceu, portanto, à delegacia para dar prosseguimento a esse boletim de ocorrência, porque não queria, então, que o paradeiro dele fosse, que a família pudesse localizar, então, Guilherme. O caso foi registrado no 2º Departamento de Polícia em Mogi das Cruzes, que agora apura as circunstâncias e motivação do desaparecimento. A mãe diz que as investigações ainda estão muito em fase preliminar, né? A família toda está bastante aflita, e a polícia vai analisar também os circuitos de câmeras da região de Mogi das Cruzes, né? Para saber exatamente qual foi o caminho que Guilherme fez de casa, né? Se pegou
um carro por aplicativo para fazer esse deslocamento, né, de casa até aqui ao aeroporto de Guarulhos. Vai solicitar também imagens de câmeras de segurança aqui do embarque, do desembarque, também aqui do entorno do aeroporto, para conseguir algum tipo de informação para entender qual foi o deslocamento dele e, de fato, conseguir saber o paradeiro desse estudante. Letícia. Obrigada, Soraya, pelo seu excelente trabalho. Bom, hoje, sábado, há 17 dias sem notícias do Guilherme. Há 17 dias sem saber o paradeiro do próprio filho. Imagina isso para uma mãe? Eu quero abrir espaço agora para a Priscila, que é mãe do Guilherme e que buscou forças para estar aqui conosco hoje, porque ela, mais do que ninguém, mais do que qualquer pessoa, quer essa resposta. Onde está o Guilherme? Olha só, é difícil falar isso, Priscila, porque eu sempre digo, né, que ter uma pessoa desaparecida na família é às vezes muito pior do que você ter a resposta, porque a angústia ali a todo momento no seu coração. Agora, o que eu quero saber, Priscila, por que o seu filho, na sua opinião, não falou sobre os planos de ir para o Rio de Janeiro? Você sabe me dizer isso? Não sei. Eu não faço a mínima ideia porque ele teve uma atitude dessa, porque ele saiu e não informou ninguém de casa, a família. Eu não entendo, porque ele sempre foi um menino muito bom mesmo. Nenhum indício, então, do motivo da viagem, né, Priscila? Ele não tinha nenhum motivo para sair de casa? Não, nada. Não consigo pensar em nada. A única coisa, assim, que também eu acho que não seria um motivo, né? O Guilherme tem uma filha de 1 ano. E quando ele descobriu que seria pai, a paternidade mexeu muito com ele, muito mesmo. Ele realmente não conseguia aceitar o que ele tinha feito da vida dele, mas eu acredito que não seja possível esse o motivo. Entendi. E quantos anos tem essa criança, Priscila? Tá com 1 ano. É algo recente, né? Bom, eu sei que você está muito emocionada. Eu vou passar a palavra agora para o delegado Palumbo, que está aqui no estúdio com a gente. Tem bastante experiência, né, Palumbo, em casos como esse, vai poder nos ajudar e o que pode ter motivado o seu filho. E agora, por onde a investigação deve seguir, Palumbo? Bom, é muito importante que a polícia também do Rio de Janeiro auxilie essas investigações com a polícia de Mogi, né? Principalmente no tocante às imagens, né? Se ele pousou no Rio de Janeiro, que se pegue essas imagens para saber se ele estava acompanhado de alguém. E eu quero aproveitar aqui a enorme audiência do programa para fazer um alerta. Não existe prazo para a lavratura de boletim de ocorrência. Essa conversa que só pode fazer boletim depois de 24 horas é mentira. Qualquer sinal de desaparecimento, não importa se foi 3, 4, 5 horas, pode e deve não só acionar a Polícia Civil através do boletim de ocorrência, mas também a Polícia Militar através do 90, porque imediatamente eles já passam uma comunicação via rádio, onde todas as viaturas do local já ficam cientes desse desaparecimento. Letícia, com você. Priscila, a gente acompanhou aqui na reportagem da Soraya Lawande, agora há pouco, que ela mostrou algumas trocas ali de mensagens entre o seu filho e a namorada. Essa relação, para você, era uma relação normal? As mensagens que você provavelmente, com certeza, viu também ali que já está com a polícia, né? Você sentiu um comportamento estranho, diferente ali nas palavras ditas pelo seu filho? Não. Olha, eu não senti nenhuma atitude dele estranha. E em relação a essas mensagens, a gente só teve acesso a ela também depois que ele já tinha embarcado, né? No entanto, assim, que se ele tivesse até mandado antes, eu também não acreditaria, porque, assim, vendo meu filho, conhecendo ele, não é do perfil dele fazer isso, não é. E ele tinha algum parente, algum amigo no Rio de Janeiro, algo que pelo menos justificasse o destino? Nenhum parente, nenhum amigo, nada que a gente saiba, nada, ninguém. Palumbo. Letícia, é muito importante também que a polícia quebre esse sigilo das redes sociais, né? Para saber se teve alguma conversa, por exemplo, pelo Instagram, tem o direct, no Facebook tem o message, para saber o que ele falou, com quem ele se comunicou. Então, é muito importante que a Polícia Civil faça esse trabalho de investigação para saber o histórico de conversas que ele teve e com quem ele teve, por que ele foi para o Rio de Janeiro. Talvez a namorada possa explicar alguma coisa, se ele tinha algum amigo, se ele estava falando com alguém, ou se ele era uma pessoa muito reservada que não falou nem para a namorada isso.
mas é muito importante que a Polícia Civil vá atrás das redes sociais, mesmo que ele cancelou, dá para buscar esse histórico de conversa para saber com quem ele falou, se ele marcou algum encontro. E eu repito e friso, é muito importante que as câmeras do aeroporto do Rio de Janeiro sejam vistas para saber se ele saiu acompanhado de alguém, se teve placa de carro, alguma coisa nesse sentido. Se ele fez um boletim no Rio de Janeiro, ou supostamente fez, a Polícia Civil tem condição de identificar isso, Letícia. Priscila, a gente acompanhou também, você chegou a confirmar aqui pra gente, essa troca de mensagens, né, entre o seu filho e a namorada. Além dessa jovem, ele teria conversado com outra pessoa, algum amigo? Você tem essa informação? Tenho, não conversou com ninguém. Eu cheguei a ir atrás dos amigos deles na faculdade, no local onde ele trabalhava, ninguém sabe de nada. Ele não deixou uma pista, um rastro. Ele foi assim, quieto mesmo, ele não falou com ninguém. A única pessoa que ele tentou falar, talvez tenha sido essa namorada, mas como a namorada acabou não acreditando, ele encerrou a mensagem e acabou nem falando mais nada. E como que eram essas amizades, Priscila? Quem que era o Guilherme, seu filho? Como que você pode descrever ele pra gente? Olha, o Guilherme sempre foi um menino muito bom, muito família, um menino trabalhador, sempre trabalhou desde os seus 13 anos de idade, estudava, tinha os sonhos dele, estava já estagiando na área dele. Era um menino assim como os outros, né? Sempre falava que queria crescer, que queria ser alguém na vida, que ia ajudar em casa. O vô dele faleceu, né, faz 1 ano e pouco, então sempre foi eu tenho mais 2 filhas e a avó, e ele sempre falava que ia ajudar em casa, que ia honrar o nome do vô. Era um menino perfeito. Eu não tenho o que falar do meu filho, eu não tenho. Priscila, é uma pergunta difícil agora que eu vou te fazer, mas o coração de mãe, todo mundo diz, já falei aqui no programa, repito mais uma vez, não sou mãe, não tenho como dizer isso, mas eu sei que é muito difícil para você responder uma pergunta como essa, mas o que seu coração sente? Que seu filho precisou de um tempo sozinho ou que algo de ruim pode ter acontecido com ele? Olha, na minha cabeça só passa assim que foi influência de alguém. Alguém prometeu alguma coisa, alguém influenciou ele para que ele pudesse ter largado o serviço, a faculdade, a casa, a família. Deve ter alguém maliciado ele em algum aspecto. Paloma. Olha, é muito importante também que os amigos, os familiares divulguem a foto dele nas redes sociais e façam uma corrente com compartilhamento. E você, se está assistindo o programa, viu essas imagens dessa pessoa, né, que desapareceu, desse adolescente, acabou de sair da adolescente, 19 anos, avise as autoridades policiais. Se estiver passando uma viatura, avise, faça o seu papel de cidadão do bem. Ele chegou a fazer um boletim de ocorrência, né, Priscila? Vou pedir para o Kaique, se ele tiver essas imagens, para colocar aqui novamente para gente. A polícia não deu nenhuma resposta sobre esse encaminhamento, né, uma sinalização que o Guilherme, seu filho, deu aí para a polícia, que pode ser uma pista, né, do que teria acontecido? Sim, não, eu não soube mais de nada. Nem a natureza do boletim de ocorrência, você saberia, Priscila? Não, nada. Palumbo, costuma manter esse sigilo mesmo em casos como esse? Sim, a polícia às vezes ela trabalha com sigilo até para não atrapalhar as investigações, né? Mas com certeza o delegado vai pedir a quebra dessas redes sociais, o sigilo dessas redes sociais, para saber com quem esse garoto estava conversando, com quem ele se comunicou. Eu acredito, pela minha experiência policial, que ele não simplesmente foi lá, comprou uma passagem de avião e resolveu ir para o Rio de Janeiro sem rumo. Alguém estava esperando, como a própria mãe também acredita, que alguém convidou ele para lá, algum lugar ele foi. Então é muito importante que a Polícia Civil faça esse trabalho. Kaique, tem como vir na aqui com a foto novamente do Guilherme para a gente pedir ajuda das pessoas que nos acompanham aqui no Flagrante Jovem Pan? Qualquer pessoa que tenha qualquer pista, qualquer indício que possa ajudar essa mãe, a Priscila, a aliviar essa angústia no coração, pode fazer a denúncia tanto para a polícia, né, Palumbo, de forma anônima, ou também aqui pelo contato no próprio programa. Pode também trazer essa informação, a gente vai ajudar, ter esse contato com a Priscila, passar, se preciso, para a polícia, para ajudar a esclarecer esse caso, né, Palumbo? Exatamente, porque essas pistas são muito úteis. Sim, é muito importante entrar em contato através das redes sociais, ligar o 90 e que não se faça o trote, né? Porque tem muita gente maldosa que acaba fazendo trote, querendo aplicar golpe em quem já está sofrendo, falando que pode passar uma informação mediante o pagamento de algum valor, alguma espécie em dinheiro. Não faça isso.
tem uma mãe sofrendo. Poderia ser o seu parente, poderia ser o seu filho ou alguém da sua família. Priscila, olha, eu garanto aqui para você que, como eu disse, né, eu não consegui imaginar essa angústia, mas eu garanto que a gente vai continuar acompanhando este caso e eu espero do fundo do meu coração que a gente mostre aqui no Flagrante Jovem Pan o reencontro de vocês, que dê tudo certo, que a gente consiga ajudar a aliviar essa angústia no seu coração, viu? Que ele consiga também ver essa reportagem, né? Que ele pelo menos ligue para a família para falar que ele tá bem. A gente só quer saber que ele tá bem, pelo menos, que ele tá vivo, que ele tá bem. É só isso que a gente quer saber, uma informação dele, que ele fale alguma coisa pra gente. Com certeza. Se o próprio Guilherme ou qualquer pessoa, como eu já disse e repito, qualquer pessoa que tenha uma informação, qualquer informação, pode nos passar aqui pelo número do nosso programa, do Flagrante Jovem Pan, ou também de forma anônima para a polícia. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação aqui no programa e que Deus conforte o seu coração nesse momento de angústia e que a gente consiga mostrar esse reencontro de uma forma muito alegre, muito feliz aí, que termine tudo bem para sua família, viu, Priscila? Se Deus quiser. Obrigada.